Mário Jorge Lobo Zagallo. Você que acompanha nosso vídeo, acompanha o esporte, é lógico que provavelmente deve conhecer, saber quem foi esse atleta brasileiro. Desde já, pessoal, quero pedir para que vocês que acompanham nosso canal, possam ir, você que chegou agora, não conhece nosso canal, que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso vídeo, peço para que você ative o sininho, dê aquele likeão pra gente aí, comente um pouquinho sobre nosso vídeo aí, e peço para que vocês continuem até o fim, porque hoje nós vamos fazer simplesmente aqui uma homenagem aí, a um pouquinho, uma lembrança, falar um pouquinho sobre Zagallo, ele que muitos devem estar se recordando, pessoal que conhece o esporte aí, que vem acompanhando. Você que é muito novo, talvez não, mas você que tem seus 20 anos por aí, de para lá, né, de 20 anos para cima, é lógico que conhece mais a história do velho Zagallo, ele que é conhecido por aquele bordão, né? Vocês vão ter que me engolir, né? Na época que a seleção brasileira foi campeã da Copa América de 1997. E aí, ele disse esse bordão aí, porque na época, o pessoal que faziam aquelas críticas, dizendo que ele já estava velho, era ultrapassado já, mas ele mostrou que o que vale mesmo é você saber trabalhar e também ter um time bom em campo. Na época a seleção brasileira era um time muito bom, não é como é hoje, então também tinha esse fator que ajudou muito a seleção brasileira a ser campeã na época. E é lógico que muitos não conhecem, mas Zagallo ele foi o primeiro campeão aí, ele conquistou o primeiro título da Copa do Mundo pela seleção brasileira, no seu primeiro título também da seleção brasileira, em 1958, e ele que inclusive fez um dos gols e acabou sendo campeão aí naquela época, e daí depois de novo foi campeão de novo, a seleção brasileira foi campeã de novo em 62, com ele de novo no campo, ele que vestia a camisa 7, não era aquele cracaço, aquele, lógico, a gente não vai aqui falar sobre um Zagallo comparando ele como um Zico, um Romário, um Ronaldo Fenômeno, não é nada disso. Ele era um cara de fazer muitos gols. Você sabe que quando se fala em gols da seleção brasileira, geralmente não se vê gol do Zagallo, era bem pouquinho os gols que ele fazia. Mas foi um exemplo aí, porque é o seguinte, ele foi campeão 4 vezes na Copa do Mundo, porque em campo ele foi 2 vezes, em 1958 e 62, mas em 1970 também ele foi campeão como técnico da seleção brasileira, e naquela época a seleção brasileira foi tricampeã contra o Peru, e naquela época, lógico que ele não era o técnico da seleção durante o tempo todo, ele foi técnico já na final, porque naquela época, segundo o site ali na CNN Sports, inclusive vou colocar aqui para você aqui na descrição do vídeo, a matéria para que você possa ler e saber direitinho como foi a história. Naquela época o técnico mesmo da seleção era João Saldanha. Desde a época ele comandou a seleção durante todas as eliminatórias e até chegou lá na Copa de 70, e só que teve um problema. Ele não era a favor desse negócio do governo na época ainda era a ditadura militar, né? O Brasil estava no auge. Eu não era nascido ainda, mas para você que viveu nessa época, sabe que na década de 70 o Brasil estava no auge aí da ditadura militar, e na época, segundo a matéria, o Brasil, a seleção brasileira, tinha uma influência muito grande do governo na época sobre a seleção. Inclusive o governo daquela época, ele influenciava diretamente no time, inclusive na escalação. Não só na escolha dos jogadores para ir para a Copa, para a seleção, mas também na escolha dos jogadores para entrar em campo. E isso começou a haver alguns problemas, alguns atritos, porque o treinador na época, o João Saldanha, não concordava com isso, é lógico, com toda razão. Se você é o técnico da seleção de um time, você não vai aceitar que forças externas venham a exercer comando dentro do seu time. Se você é um técnico, é você que escolhe quem vai jogar. Mas, naquela época, infelizmente, tinha esse problema, segundo a matéria, e aí o João Saldanha não gostou, houve um atrito, e aí acabou que ele foi tirado, foi demitido. Ele foi demitido pelo governo na época, pela época da antiga CBF, né? Não era CBF, era outro nome.
que eu até me esqueço aqui. E aí aconteceu que naquela época entrou aí o Jorge Zagallo, né, o Mário Jorge Lobo Zagallo, para ser o técnico da final. E aí, é lógico que ele formou um time muito bom, foi sócio da seleção também, porque naquela época ele formou um time imbatível, que foi ali o Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto Torres. Aliás, Carlos Alberto Torres na época foi o capitão, que levantou aí a taça e foi campeão aí, a seleção brasileira é campeã do mundo pela terceira vez. Aí depois, o Zagallo ainda foi campeão, no caso, como auxiliar técnico de Carlos Alberto Parreira, em 94. E a seleção, mais uma vez aí, conseguindo, depois de 24 anos, conseguiu aí um título da Copa do Mundo, no caso, o Tetra, com o Zagallo sendo um treinador ali, junto com o Carlos Alberto Parreira, que no caso aí ele era auxiliar técnico. Ele foi campeão da Copa América também, e das confederações também, Copa América e Copa das Confederações em 97, sendo técnico da seleção brasileira, e ainda foi até a final da Copa do Mundo de 98, e na época também, vocês, não sei se vocês se recordam, que foi na época que ele também teve aquele momento que ele conversou com os jogadores, cada um dos jogadores, ele incentivava os jogadores, falava, vamos ganhar isso aí, nós vamos ganhar, vocês são capazes, eu acredito em vocês. Então chegou ali, deu aquela chacoalhada ali nos jogadores. Tafarel chegou, conversou com o Tafarel, falou, você vai defender, você vai conseguir. E na época, se você não se lembra, foi contra a Holanda e foi até à noite esse jogo. E pelo menos aqui para nós, a gente assistiu. E a seleção brasileira ganhou por 4-2 nos pênaltis. E Tafarel realmente defendendo 2 pênaltis. Eu vou colocar aqui para vocês, se vocês já estiverem vendo aí. Se vocês estiverem vendo, é porque eu já coloquei. E vocês viram lá, né, a história maravilhosa aí do treinador, ex-treinador da seleção brasileira, o Zagallo. Que, aliás, como eu disse para vocês, ele não era aquele jogador, aquele craque que revolucionou o futebol, mas contribuiu muito para nosso futebol. E é lógico que formou aquele time muito bom para a final. Aliás, um ótimo time para a final lá da época. E acabou sendo aí o técnico que chegou lá e mostrou essa firmeza aí e conseguiu o título. E é lógico também que ele era um exemplo aí também de liderança, porque imagina aí você chegar no final ou numa decisão e você ter um cara ali do lado de você, do seu lado, do fora de campo, mas que está ali o tempo todo com você, dando aquela força, dizendo, olha, eu vou acreditar em você. É muito bom, porque isso aí mostra que o treinador acredita em você. O cara muitas vezes pode nem acreditar tanto, mas ele transmite para o time aquilo que o time precisa. E isso é muito importante. Mas, o Zagallo, ele foi também, ele foi, no caso, revelado ali pelo América do Rio de Janeiro. Ele jogou em 3 times de futebol aqui no Brasil. Ele foi revelado na América, jogou também, além de ter jogado no América, ele também jogou no Flamengo e também jogou no time do Botafogo. Esses 3 times aí que ele jogou, pelo menos aqui no Brasil, que eu saiba, ele só jogou nos 3 times. Mas ele também foi treinador da Portuguesa de São Paulo, Portuguesa de Desportos, mas ele, como técnico mesmo, que eu saiba, ele se destacou realmente como técnico da seleção brasileira, nosso Zagallo. Ele que era um cara assim muito otimista, que acreditava no que fazia, e isso contribuiu muito para a nossa seleção poder também ter revelado esse treinador, porque no caso, ele como jogador, como eu falei para você, não era assim tão conhecido, não era aquele cara que revolucionou. Você não pode comparar ele com um cara que fez o que Zico fez, que o Marcelinho Carioca fez, Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Pepe, porque eram jogadores que faziam muitos gols. Mas é um cara que contribuiu com o futebol brasileiro e deixou aí a sua história, deixou o seu legado e também foi um grande exemplo de liderança à beira do campo. Também quero agradecer ao canal Lances Aleatórios que disponibilizou esse vídeo aí. E eu vou colocar para você aqui na descrição também o canal com esses lances aí.
que eu coloquei para vocês, o canal Lances Aleatórios, que vocês vão ver lá toda a entrevista, porque eu não costumo colocar aqui a imagem com o som, para evitar também direitos autorais, algum problema, porque eu não sei, pode ser que o canal não deixe, pode ser que dá algum problema no meu canal, o canal é novo, então ele não pode levar nenhuma restrição. Então, para evitar que haja algum problema com direitos autorais, por imagem, ou por voz, ou por qualquer coisa assim, ou por alguma música, então eu prefiro algum fundo musical, então eu prefiro que não haja, eu prefiro colocar sem som mesmo, para que vocês possam ir ter o seu vídeo na íntegra todo, e eu também não venha ter problema nenhum com o meu canal, tá bom, gente? Então, quero agradecer a vocês, quero fazer também mais vídeos aqui ainda essa semana, é lógico, falando sobre algumas novas contratações de alguns times, e é lógico também falar sobre a saída aí do Marcos Leonardo aqui do Brasil, lá para fora, e outros times lá fora, e é lógico que nós iremos tocar aí nessas mudanças aí de alguns times aí, alguns jogadores que foram contratados, comprados, e aí, porque a Copinha já começou também, já com muitos times aí ganhando, e também falar também sobre os campeonatos regionais que estão perto de acontecer aí, começar, campeonatos estaduais, e é lógico que aqui no canal do Guina você não perde nada, então mais uma vez peço para que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente também o que você achou, fala um pouquinho o que você mais gostou aí da história do Zagallo, que você pode lembrar aí pra gente poder, para ajudar mais o canal aqui também, que você também achou da passagem do Zagallo como jogador e também como treinador da seleção brasileira, e também peço para que você dê o like, deu aquele toque aqui, dá aquele toquinho lá no sininho, para que você possa receber as notificações e, lógico, compartilhe nosso vídeo para o mais de pessoas que você puder, para os grupos, para os amigos, porque nosso vídeo precisa chegar em mais gente e, se Deus quiser, estaremos logo trazendo mais vídeo para vocês aqui no nosso canal. No mais, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Não vou dizer mais nada, vocês vão ter que me engolir.